Então, por exemplo, comigo, como paciente, eu faço terapia, eu tenho 59 anos, vou fazer 60, e comecei a fazer iniciei o meu processo terapêutico aos 30 anos. Graças a você, viu? A culpa foi minha. Não, você identificou alguns sintomas, eu também estava realmente já com a dor de dente danada, né? O meu lego estava todo colado. Então, você falou, olha, tá precisando de terapia. E eu me lembro bem que a minha primeira terapeuta, uma excelente psicoterapeuta da bioenergética, obviamente, Conceição Mota, com ela eu iniciei meu processo psicoterapêutico, desculpem. E, assim, foi uma coisa bem forte para mim, muito forte, muito importante. Obviamente que durante esse processo houve pausas, que eu me achei assim, agora eu não estou afim, agora eu não quero. Pode acontecer, quero dar uma parada e depois reiniciei outros, com outros psicoterapeutas. E não tenho vontade de dar um fim. Acho que na minha história de vida, no meu processo existencial, a psicoterapia ela tem uma importância muito grande para que eu possa evoluir na minha existência, né? Tem instrumentos, me dá instrumentos. Então, assim, eu não vejo como paciente que vai ter um fim. Isso não quer dizer, eu sou Maristela, né? Sou uma pessoa, isso não quer dizer que seja assim para todas as pessoas. Quando uma pessoa aprende a lidar com o seu ego, ela pode se dar satisfeita com isso, por satisfeita. E pode ser que ela goste do jogo. Sim, E sim. continue jogando esse jogo de montar e desmontar o Lego e aprender sobre as partes do Lego que eu chamo no psiquismo nosso de os atributos. O que são os atributos? Né? São as nossas ferramentas para lidar com o mundo, os nossos modos, recursos para lidar com o mundo. A inteligência, a beleza, A iniciativa, a comunicabilidade, a iniciativa, o pragmatismo, e o assim raciocínio vai. lógico, Raciocínio lógico, o o lúdico, cálculo, o lúdico, o desfrute, porque tem gente que não tem o desfrute. O sabor das coisas, das experiências. sabor, sim. Sabor. Então pode ser que ela goste do jogo e queira jogar isso com alguém. E ficar ali conhecendo cada vez mais e burilando cada vez mais as possibilidades de estruturar, organizar novas formas que serão desorganizadas pela vida. Claro. Então, a gente tem uma possibilidade de terminar, tem uma possibilidade de desistir, mas eu não quero lidar com isso. Eu não quero essas pecinhas, sabe? São muito feinhas. Muito trabalhosa. Não, eu não aguento. Eu vou, né, tomar um outro caminho. E existem muitos caminhos na vida. Claro, Né? e existem também outras abordagens também, muitas abordagens. Outras abordagens, e que não são só abordagens psicológicas. Existem abordagens, modos de lidar com a vida, até mesmo uma coisa que pode parecer para muita gente um sacrilégio, mas a autoajuda. A psicologia se transformou em uma coisa cara e a autoajuda veio substituir isto. Sim, mas eu vejo que muitos psicoterapeutas, eles trabalham com os pacientes diante das possibilidades de cada um. Porque isso é porque o psicoterapeuta também é humano, tem humanidade. Porque senão, que coisa é essa? Não pode, eu sei que um psicoterapeuta, na minha experiência, ele trabalha, eu vejo assim, é um ser humano
que estudou, que tem instrumentos que eu não tenho, mas que precisa viver. Sim. Precisa cobrar. Eu acho que é importante essa relação de um prestador de um serviço, né? Que não é, que precisa estar ali, que está ali é um profissional. É. Né? E Não é esse... pode ser filantrópico? Pode, claro. Pode um monte de coisas. Pode um monte de coisas, mas você também não pode achar que, como paciente, o psicoterapeuta vai fazer de graça. Por quê? É relativo ao país também. Mas né? tem um preconceito, tipo assim, tem que pagar. Sim, qual é o problema? Tem que pagar sim. E tem que pagar não. Tem gente que pode precisar não pagar. Isso depende do terapeuta, depende da técnica, da abordagem, depende do paciente, depende do país também. Tem países que a psicoterapia é de graça. Tem Sim, instituições em que a psicoterapia é de graça, no sentido de que você não paga um dinheiro, mas você tem um trabalho psíquico de qualquer forma. Você paga com o trabalho que o seu psiquismo lhe dá. Entendeu? Tem, por exemplo, na Itália, que eu moro em Milão, existem portais nas escolas dos adolescentes que dizem estamos aqui para você, na idade evolutiva. Então, existem terapias, psicoterapeutas que são, esse trabalho é gratuito, que é o portal quando adolescente. E até uma filha de uma amiga minha, ela começou com um processo de anorexia e foi de graça. E hoje ela é atendida gratuitamente, porque o Estado cobre isso. Né? Por isso que eu estou dizendo, isso depende do país. Né? E de algumas outras variáveis, como a pessoa do terapeuta, a abordagem que a pessoa trabalha e tal. Você falou de uma coisa aí do humano e do limite. Né? Então, isso acontece dos dois lados. Acontece no lado que a gente chama de transferência, Sim. onde a pessoa transfere ao terapeuta um saber, né? Que é fantasioso. Eu penso que você, com o que você tem de conhecimento, vai saber de mim e me ajudar a saber. Em parte é verdade, mas eu lhe dou uma dimensão grande. Então, isto que eu, na posição do paciente, atribuo a você, eu lhe dou esse atributo do saber, e que esse atributo do saber vai ajudar a saber de mim e me transformar até inicialmente no quebra-cabeça inicial coerente. Ok, né? Sim. Nesse processo de descobrir a incoerência e poder colocá-la dentro e encontrar um lugar para ela... Aceitá-la também, né? Aceitá-la é a ação, né? E Sim. colocar para dentro também é uma ação, mas é a ação de encontrar um lugar. Sim, mas no processo terapêutico, quando o terapeuta te dá recursos para reconhecer a incoerência, que faz parte da vida, aceitá-la e te dar instrumentos para jogar com isso de uma forma mais leve, né? Que eu acho que a psicoterapia deixa você te dar instrumentos para você lidar com a vida, com a existência de uma forma mais leve, né? Que é a questão do Lego. Agora eu vou usar essa peça aqui. Eu vejo muito isso na minha vida. O que é que eu vou fazer com isso agora que está chegando para mim? Muitas vezes eu levo para o meu terapeuta e chego lá densa e ele me dá recursos, eu saio mais leve. O problema está ali. A situação não vai mudar. Né? É isso, está ali. O sofrimento está ali. Mas como é que eu vou lidar com ele? Esse é que muda. Isso muda. Agora tem uma coisa. Eu lhe dou esse saber e você começa a me dar de volta instrumentos para colocar dentro o que está incoerente. Não é transformar em coerência, mas poder encontrar um lugar para essa diferença dentro de mim. Sim. E pode ser que aí eu
esbarre numa resistência. De quê? De mudar a identidade do meu quebra-cabeça. Não quero mudar, eu quero voltar para ela. Então eu saio. E vou para outro e atribuo ao outro a ilusão de que vai me ajudar a voltar para o quebra-cabeça inicial, coerente. Entendeu? Então, Que é a identidade. você acha que quando um paciente ele decide dar uma pausa, procurar outro processo, outra abordagem, pode ser também um processo de resistência? Pode ser um processo de resistência. Aí aparece a resistência do outro lado. Porque se este outro que se colocou no lugar do que ajuda, né, como ser humano, ele engancha com alguma coisa, Sim. ele pode responder inconscientemente de forma inadequada para a pessoa, ou, na maioria das vezes, inconscientemente, pensando que está fazendo uma coisa, mas ele faz uma coisa legal, uma coisa positiva, uma coisa boa, uma coisa que ajuda, mas ele está, na verdade, forçando alguma barra. E aí a terapia se rompe ali. E a pessoa fica um tempo sem terapia, depois vai procurar terapia, ou psicoterapia, com uma pessoa que ele possa acreditar que não vai acontecer isso. Fantasia, Algumas né? pessoas... Que é a fantasia. A fantasia. Ele possa acreditar. Né? Que faz parte também da vida, né? Faz parte da vida. Agora, tem pessoas que a identidade é muito forte, então ele se esbarra muito com o outro, com o modo, o jeito do terapeuta, mais até do que com a técnica. Porque, por exemplo, você tem uma técnica que você aprendeu, que foi feita por um teórico ou por um grupo de teóricos, e você aprende um modo de trabalhar, mas tem o seu modo de trabalhar. Sim, porque o que eu sinto, o que eu vejo é que no terapeuta, por exemplo, ao longo da sua vida, ele vai também fazendo o seu ego. Né? Sim. Porque ele é um ser humano. E tem uma identidade que ele tem que desfazer a vida inteira. E essa troca também. E refazer. E essa troca de terapeuta com o paciente ajuda também o terapeuta, porque é o processo dele de evolutivo como profissional. Sim, até lidar a com, saída olhar do cliente. Exatamente, olhar para o cliente e falar, deixar ele ir embora, lascia andare, deixar ele, que é uma expressão italiana muito forte, deixa estar, não quer mais ficar aqui. Não deve ser fácil, né, para o terapeuta que estava ali naquele processo, naquela construção, naquele trabalho, mas aí o paciente diz, não, eu estou indo. Ou então desaparece. Isso aí eu nunca fiz. Mas acontece. E isto impacta o terapeuta no seu lego, e ele vai ter que ver o que é que ele não flexibilizou no lego para lidar com aquilo. Ok. Sim. O que é que ele não suportou? Ele vai ter que pensar nisto. Fazer uma auto... Ele leva para a análise dele, para a terapia dele. Para a supervisão dele. Supervisão, terapia, análise, oráculo, qualquer coisa que ele ache que ajuda, entendeu? Onde foi que eu pisei na bola, né? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Onde é que eu me esbarrei, né? Sim, mas eu vejo assim, não tem erro. Muitas vezes, por exemplo, meu último processo terapêutico estava andando bem, mas eu achei Maristela, como você uma resistência, que estava parado. E quis experimentar uma coisa nova. Pode ser até uma fantasia, pode ser uma resistência, mas é um direito também, né? Dizer, mas eu fechei o processo, falei isto para minha terapeuta. Tive essa coragem de falar, olha, acho que está parado, quero tentar uma coisa nova, possa ser, ela até falou, pode ser que você volte, eu tô aqui. Uma coisa bem tranquila, bem adulta, bem resolvida. E
tchau. E fui parar. Foi o que você fez. Sim. Cada pessoa faz de um jeito e alguns desaparecem e pronto. E o terapeuta fica de volta com o tamanho do que ele causou sem saber, às vezes. É Entendeu? impressionante. E isso faz parte de qualquer Interessante. processo de relação. Gostou da conversa? Vamos combinar. Dê seu like, tá? E continue participando e divulgando. Isso vai ser legal para todos nós.